Questão 148 da prova do Enem 2022, prova amarela. É uma questão de geometria espacial. Agora vamos fazer a leitura da questão. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e alturas iguais a 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente, com a apresentação da figura. Aqui tem a figura, né, representando como é que é o formato do cone. Beleza. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, do mesmo formato e de cone circular reto, com a altura de 10 centímetros, ou seja, manteve a mesma altura. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com a medida do raio da base em centímetro igual a. Ou seja, o que a questão está pedindo? Está pedindo que essa figura ela vai reduzir 19% do seu volume para uma figura menor. Só que o que acontece? Vai manter a mesma altura e o raio ele vai diminuir. Vai acontecer tipo isso. Ó. Ele vai manter o mesmo formato de figura, mantendo a mesma altura, só que o raio vai diminuir, que é o que ele quer achar. O primeiro pensamento que a pessoa pode ter é achar o volume do cone. Lembrando, né? Vou chamar aqui de volume 2. Tá? Esse aqui é o 1 e o 2. O volume de um cone, na verdade, a maioria dos volumes, o que é? É a área da base vezes a altura. Só que com exceção do cone, da pirâmide e da esfera, tem uma pequena diferença, que além dessa formulazinha, ele é dividido por 3, que ele é um pouco menor. Beleza? Se eu desenvolver essa fórmula, vamos ter o seguinte resultado. O volume é igual. A área da base, ele é um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Π vezes o raio, que é o que a gente quer achar, ao quadrado, certo? Vezes a altura. A gente conhece a altura, a gente conhece o π, mas a gente não sabe o volume e nem o raio. Então a gente tem duas variáveis. Não tem muito que a gente pode fazer por enquanto. Mas nós temos uma relação, né, que ele falou que ele diminui 19%. Ou seja, suponhamos que o volume dessa figura é 100%, né? E vai diminuir para lá menos 19%. Certo? Ou seja, esse volume total aqui vai ser ao todo 81%. Isso daqui é a mesma coisa de falar aqui. O volume 2 é igual ao volume 1 vezes 81%. Beleza? Se eu pegar essa informação aqui, ó, e jogar aqui, vamos ver o que acontece. Vai ficar assim. Vai ter uma igualdade. Certo? A gente pode desenvolver essa questão. O volume 1 é basicamente a mesma situação. Tá? Só que ele tem a mesma altura e um raio diferente. Então aqui vai ser o R1, né, ao quadrado, vezes 81%. 81% a gente pode escrever assim, 81 sobre 100,
que é essa definição de porcento. Por 100. Beleza? E essa parte aqui. Beleza. Agora o restante é basicamente continha, né? A gente pode substituir. Na verdade, vou substituir depois. Ó, se eu pegar esse π e passar para lá, ele vai meio que simplificar. Então esse π cancela com esse π. Esse h, mesma situação, passo para lá dividindo, ele acaba cancelando. Certo? A gente vai ter o quê? Ó, posso apagar. O R2 ao quadrado é igual ao R1 ao quadrado vezes 81 sobre 100. Certo? O R1, se a gente olhar aqui na figura, ó, a gente sabe que o diâmetro é 8 centímetros. Logo, o raio é 4 centímetros. Certo? Aqui está multiplicando. Beleza. O que a gente pode fazer? Se eu coloco uma raiz aqui de um lado, eu posso, desde que eu faço a mesma coisa do outro lado da igualdade. Eu vou colocar aqui a raiz. Beleza? Eu poderia fazer direto, mas eu vou fazer mais passo a passo. O que vai acontecer? Ó, R2 ao quadrado, a gente cancela, aqui tem um 2 aqui, né? Que é uma raiz quadrada. Acaba cancelando com 2, sobrando o R2. Certo? Ó, essa operação aqui vai ficar assim, ó. Raiz de 4 ao quadrado vezes raiz de 81. Tudo isso é como se fosse assim, né? Tudo isso é uma fração. Dividido por raiz de 100. Certo? Aí, vou só deixar invertido. Só invertir, mas isso aqui não tanto faz fazer a ordem. Tá. Ó, 4 ao quadrado, depois tirar a raiz quadrada, meio que vai cancelar a mesma coisa. Tá? Vai ficar 4 vezes raiz de 81 é 9 dividido por raiz de 100, 10. Aí, tá o quê? O R2 é 4 vezes 9, 36, dividido por 10, 3,6. Como eu usei tudo em centímetro, o resultado é em centímetro. 3,6, letra C. Beleza? Existem outras maneiras de fazer, mas essa é uma das formas que eu encontrei. Beleza? Então, até mais.